Leitura Bíblica Anual de número 51, de 16 de março, Números capítulo 32, do versículo 1 até o 42. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade, e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sebá, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel. São próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a esses seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra? Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado? A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda aquela geração. Todos aqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel? Se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto. E vocês serão motivo da destruição de todo este povo? Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos. Mas nós não armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada ao lado leste do Jordão. Disse-lhes Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor até que ele tenha expulsado seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram.
Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos como o meu Senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como o meu Senhor está dizendo. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes de família das tribos israelitas. Se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então, quando a terra for subjugada perante vocês, entreguem-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas, se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã. Mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Aram como cidades fortificadas e fez currais para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu Esbom, Eleale e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon. Esses nomes foram mudados. E Sibmá e deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que já estavam ou que lá estavam. Então Moisés deu a Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou Avote Jair. Enoba conquistou Quenate e os seus povoados e a chamou Noba, dando-lhe seu próprio nome. Deuteronômio, capítulo 3, o versículo 12 até o versículo 17. Da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer junto ao ribeiro de Arnon até mais da metade dos montes de Gileade com as suas cidades, dei-o às tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda a Bazã, o reino de Og, dei-o à metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob em Bazã era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu o seu nome, de modo que até hoje Bazã é chamado povoados de Jair. E de Gileade a Maquir. As tribos de Ruben e de Gade dei a região que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale e até o vale do Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Dei-lhes também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar da Arabá, que é o mar salgado, abaixo das encostas do Pisgá. Josué capítulo 13, o versículo 8 até o versículo 32.
Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Também incluía Gileade, o território dos Jesuritas e Macatitas, toda a região do Monte Hermon e toda Bazã até Salcá, isto é, todo o reino de Og, em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e macatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Bamote Baal, Bet, Baal Meon, Jaza, Kedemote, Mefaate, Kiriataim, Zibimá, Zerete Saar, na encosta do vale, Bet Peor, as encostas do Pisga e Bet Gesimote. Todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas Eviriquém, Zur, Ur e Rebá, aliados de Seom que vivia naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do rio Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita, até Aroer, perto de Rabá, estendia-se desde Esbom até Ramate Mispa, e Betonim, e desde Maanaim até o território de Debir. No vale do Jordão, incluía Bet-Arã, Bet-Niram, Sucote e Zafon. O restante do domínio de Seom, rei de Esbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Kinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o seu território se estendia desde Maanaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Lembrando que Manassés foi filho de José. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Josué, capítulo 12, do versículo 1 até o 6, vai falar sobre o resumo das vitórias. São estes os reis que os israelitas derrotaram,
e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o Monte Hermon, inclusive todo o lado leste do Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía metade de Gileade, também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar Salgado até Bet-Gesimote e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns, que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o Monte Hermon, Salcá, toda Bazã até a fronteira do povo de Jesur, e de Maaca, metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade. As tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Números capítulo 33, do versículo 50 até o 55, vai falar sobre as normas para a conquista a oeste do Jordão. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles, apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com seus clãs. Aos clãs maiores, vocês darão uma herança maior e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinho em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que eu planejo fazer a eles. Para encerrar essa leitura, Deuteronômio capítulo 3, do versículo 18 até o 29, vai falar sobre: naquela ocasião, eu lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas cidades que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos, que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois que vocês poderão retornar, cada um à propriedade que lhe dei, naquela ocasião também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa.
que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraje-o, porque será ele que atravessará à frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Amém.